Vamos ouvir agora o embaixador Antônio José Rezende de Castro, que foi designado para ser o nosso representante em São Vicente e Granadinas. Falamos em país pequeno, São Vicente e Granadinas deve ter em torno de 100 mil habitantes, por aí. 103 mil, é menor que o plano piloto. E como o embaixador Iglesias Puente se referiu às dificuldades orçamentárias do Itamaraty, eu já começaria até perguntando a Vossa Excelência o que justificaria uma embaixada em um país de dimensões tão diminutas. 100 mil, um pouco bairro de Perdizes, talvez menos. 103 mil. Então, eu conheço muito o valor do 103 mil. E é uma coisa minúscula. É o tamanho da Vila Maria, deputada, senadora. Vila Maria, mais ou menos. Né? E a dimensão territorial, plano piloto. Vamos lá, é instigante. Muito obrigado, senadora Aloysio Nunes Ferreira, presidente da comissão, senhora senadora Marta Suplicy, senhores senadores, para mim é um grande prazer estar de retorno à Comissão de Relações Exteriores do Senado depois de 12 anos. 12 anos, aliás, de uma vida profissional muito bem sucedida. Muito obrigado. Muito homenageado por todos nós. Percebo a perplexidade que se apresenta para muitos de Vossa Excelência aqui com relação à Embaixada em São Vicente e Granadinas especificamente. Eu pretenderia falar um pouco sobre o país, mas justamente para poder responder ou tentar responder à pergunta de Vossa Excelência, é importante deixar claro que é impossível, no caso do Caribe Oriental, como Vossas Excelências podem ver no mapa, falar de um único país individualmente. Para que faça sentido a presença brasileira na região, é importante que nos tenhamos conta da ênfase que temos que dar nas relações com a região como um todo. De qualquer forma, eu começo falando de São Vicente especificamente, que é uma democracia representativa parlamentar, em estilo britânico, é uma ex-colônia britânica, independente desde 1979, com a qual temos relações diplomáticas desde o ano 2000 e uma embaixada residente desde 2009. Por que isto? Entre 1943 e 85, o Brasil abriu representações diplomáticas nos países caribenhos de maior expressão, como Cuba, a República Dominicana, o Haiti, Trinidad e Tobago, a Guiana, etc. Com a expansão da rede diplomática brasileira nos dois governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram estabelecidos, a partir de 2005, embaixadas nos 8 países caribenhos nos quais o Brasil não contava ainda com representação residente, que eram Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Dominica, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves e São Vicente e Granadinas. O que fez com que hoje existam representações diplomáticas brasileiras em todas as 16 capitais caribenhas. Por si só, e aí eu começaria a responder, senhor senador, o peso político do Caribe em foros regionais e internacionais justificaria a expansão da rede diplomática brasileira na região. Os 16 países caribenhos representam 8,3% dos votos no sistema das Nações Unidas. Representam 46% dos votos no sistema interamericano e 49% dos votos na CELAC, na Comunidade Latino-Americana e do Caribe. Os 14 votos da Comunidade do Caribe, especificamente, excluindo o Haiti e o Suriname, que são os outros membros do CARICOM, são acordados normalmente de antemão pelo bloco, que sabe perfeitamente que só terá peso na medida em que funcionar agregadamente, como forma de aumentar o seu poder de barganha desses pequenos estados frente a países maiores. A presença das embaixadas residentes do Brasil nesses países tem contribuído de forma muito importante para fazer avançar as candidaturas e pleitos do Brasil em organismos internacionais. Eu cito as campanhas recentes do Dr. José Graciano, à direção-geral da FAO, em 2011, a do embaixador Roberto Azevedo, à direção-geral da OMC, e a do Dr. Paulo Vanucci, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Nesses 3 casos, o apoio dos países caribenhos foi crucial para que os candidatos brasileiros pudessem ser eleitos, justamente na medida que votam sempre em bloco. Todos os países caribenhos, ademais, apoiam abertamente o pleito brasileiro a um assento permanente nas Nações Unidas. Apesar de pequenos em termos de território e população, os países caribenhos participam ativamente e muito articulados entre si, senhor senador, dos grandes foros multilaterais. Em razão das suas características e necessidades específicas, as posições desses países sobre temas importantes da agenda internacional muitas vezes apresentam maior coesão com as posições brasileiras do que com as dos países desenvolvidos, o que abre possibilidades muito interessantes de diálogo político e coordenação. E o fato de os países caribenhos contarem com poucas embaixadas estrangeiras em suas respectivas capitais tende a valorizar a presença in loco da representação brasileira e aumenta o prestígio do Brasil, visto como uma liderança política confiável na região e um parceiro econômico de grande potencial. Essencialmente, a resposta à primeira questionamento de Vossa Excelência seria esse. E eu me permitiria, Vossa Excelência, prosseguir mencionando, nesse contexto, então, cuja base acabei de colocar, os caminhos que temos tomado ultimamente. Este ano, o Brasil recebeu, em março, a visita do presidente do Banco de Desenvolvimento do Caribe, organização a qual o Brasil acaba, para nossa grande alegria, de aderir formal e definitivamente. Isso permitirá a presença mais efetiva de empresas brasileiras em projetos que vivem o desenvolvimento do Caribe, com um investimento muito baixo e para o qual existe já previsão orçamentária, isso aqui é o melhor. Empresas brasileiras poderão ter acesso a licitações para parcerias público-privadas financiadas pelo Banco de Desenvolvimento do Caribe, cujo valor total é estimado em cerca de 400 milhões de dólares em projetos nos próximos anos. Eu queria pedir licença. Existe um piu-piu. Já acabou. A China, que é membro do Banco de Desenvolvimento do Caribe desde 97, assim como o Canadá e o Reino Unido, já tem colhido importantes benefícios nesses processos licitatórios, que são resultantes de sua associação com o Banco de Desenvolvimento do Caribe. A promulgação do instrumento de adesão do Brasil ao banco, pelo Decreto 8.546, de 23 de outubro de 2015, bem recente. O instrumento de adesão foi aprovado pelo Congresso Nacional já em 2010 e depositado junto à Secretaria-Geral da ONU em 2012. A participação acionária do Brasil vai constar na aquisição de 28 milhões de dólares, dos quais nós só temos que despender efetivamente 6 num período de 4 anos. Dinheiro este, como já lhe disse, orçamentado desde 2012, em resto a pagar. Os outros 22 são chamados dinheiros de reserva para casos de emergência, que não exige nenhum dos países membros tê-lo em depósito. Isso representará, como lhes disse, nossa capacidade de participação em projetos de infraestrutura, basicamente, que são os que mais nos interessam, por um total mediano da ordem de 400 milhões de dólares. Quanto à presença direta brasileira na região, uma das coisas que estamos pensando é na abertura de uma zona franca brasileira na ilha de Granada, que, como os senhores poderão ver, encontra-se imediatamente abaixo de São Vicente e Granadinas, um pouquinho antes do território da América do Sul. O que acontecerá? E há uma empresa, um grupo paulista, o Grupo Urbaniza, que tem um ambicioso projeto para o estabelecimento de uma área de zona franca em Granada. Com que finalidade? O de instalar empresas de serviços de exportadores do Brasil que possam não só vender diretamente a toda a região do Caribe, como também fazer beneficiamento em regime de maquila para a venda no mercado norte-americano de produtos brasileiros de alta tecnologia. Em julho de 2015, o Parlamento de Granada finalmente aprovou essa lei sobre garantias e isenções fiscais que serão concedidas a essa projetada Zona Franca, pelo que a Urbaniza poderá iniciar os trabalhos para sua instalação. As empresas potencialmente interessadas, segundo estamos informados, seriam o Grupo Granado, o Grupo Boticário e o frigorífero Barbacoa, além de alguns bancos e empresas de investimento.
Menciono Granada porque aí sim passaria diretamente aos nossos interesses bilaterais. Com São Vicente e Granadinas, as relações começaram a se estreitar recentemente. Pela primeira vez, São Vicente designou um embaixador acreditado junto ao governo brasileiro em 2014, embora ele não seja residente. É o primeiro passo. Assinamos com São Vicente e Granadinas o acordo de isenção de vistos de turistas e temporários, no final de 2014, e temos em andamento 2 programas pontuais de cooperação técnica promovidos pela ABC, pela Agência Brasileira de Cooperação. Pontuais porque o acordo quadro de cooperação, firmado em 2010, foi retirado do Congresso pela sua suposta incompatibilidade com a Lei de Acesso à Informação. O governo de São Vicente está analisando, no momento, a nova minuta de acordo e que deverá ser encaminhada para nova análise no Congresso brevemente. Existem investimentos brasileiros naquele pequeno país no montante de 66 milhões de dólares americanos. É o estoque do investimento brasileiro em São Vicente e Granadinas, que é essencialmente promovido pelo grupo Ambev, na área cervejeira local, em associação com um grupo dominicano. O Brasil, lamentavelmente, não participa do maior empreendimento nacional de São Vicente, que é o aeroporto de Argyle. Apesar de termos a embaixada. Isso porque não quisemos participar, senhor senador, quando o projeto abriu-se em 2008, porque não havia garantias para o financiamento. Então, não quisemos, talvez, correr riscos no primeiro momento. Riscos esses foram assumidos por grupos turcos, iranianos, mexicanos e cubanos. Obviamente que, a partir de agora, sim, vamos estar presentes, porque o governo de São Vicente iniciou conversações com a Gol para incluir São Vicente nas rotas do Caribe. Hoje voamos para Bridgetown, em Barbados, e Port of Spain, em Trinidad. Passaríamos também a voar para São Vicente, que facilitaria muito o acesso de todos os senhores ao posto, se houver por bem esta comissão e o Senado confirmar o meu nome como embaixador para lá. Há também um interesse da LIAT, que é a empresa de transporte aéreo dos países do Caribe Oriental, na aquisição de aeronaves da Embraer, para substituir as aeronaves ATR-42, que são usadas por essa companhia no transporte de cabotagem entre as ilhas. O presidente do Conselho de Administração da LIAT é o primeiro-ministro de São Vicente, o senhor Ralph Gonçalves, bom amigo do Brasil e que tem grande interesse no estreitamento das relações com o nosso país. Há também a possibilidade, por isso que citei anteriormente a ideia do entreposto em Granada, da venda de carne bovina e de aves diretamente do Brasil. Hoje em dia, essa venda já se faz. O meu colega indicado para a Tanzânia citou um caso que é semelhante, através de intermediários sediados nos Estados Unidos da América. Poderíamos ganhar, provavelmente, mais dinheiro e diversificar essa nossa posição lá, se pudéssemos fazê-lo diretamente, o que hoje é inviabilizado pelas dificuldades de transporte em bulk, em grande escala. Esse entreposto em Granada faria com que esse comércio passasse a ser viabilizado de maneira clara. E, finalmente, o governo de São Vicente solicitou ao governo brasileiro a possibilidade de estudar a capacitação para o futuro funcionamento do aeroporto de Argyle. O governo de São Vicente gostaria que formássemos controladores de voo em São José dos Campos. Há boa disponibilidade da nossa parte, mas falta ainda um planejamento maior, a seleção de pessoal, o encontro de financiamento externo, para que nós possamos levar isso adiante, da parte vicentina. Portanto, antes de colocar-me à inteira disposição da senhora e dos senhores para eventuais perguntas que possam haver, eu gostaria de enfatizar o fato de que cada embaixada é pequena, sim, mas nossos interesses no contexto são muito grandes. E, antes de encerrar, senador, o senhor me permitiria assinalar a presença do senador Cristóvão Buarque, que é sempre um prazer revê-lo, senador, que me deu o prazer de ser o relator na minha primeira presença aqui em 2004 como embaixador do Brasil para o Quênia. Sempre uma alegria revê-lo, senador. Muito obrigado por sua presença. Senhoras e senhores, muito obrigado.